Olá, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula. Hoje nós trabalharemos o capítulo 2, de nosso curso de Geometria Plana. Tá? Hoje nós vamos estudar os ângulos, ver o estudo dos ângulos, ver alguns axiomas, algumas definições, e ver alguns teoremas referentes a ângulo. Tá? A primeira definição que nós temos aqui é a definição 2.1. Tá? Uma região R do plano é convexa quando, para todos os pontos A e B pertencentes a essa região, nós tivermos que o segmento AB esteja completamente contido na região R. Caso contrário, diremos que R é uma região não convexa. Bom, aqui embaixo nós temos o exemplo de uma região convexa. Tá? Você pode observar aqui quaisquer dois pontos A e B que eu pegue pertencente a essa região, o segmento AB está contido na região. Tá? Então, isso aqui a gente tem um exemplo de uma região convexa. Aqui eu vou desenhar uma região não convexa, a gente vai ver pela definição porque essa região que eu vou desenhar aqui não seria uma região convexa. Observe aqui. Se nós tivéssemos essa região, tá? Sendo essa região nossa aqui, se eu pegar dois pontos A e B qualquer aqui, ó, se eu pegar A e B aqui tranquilo, aqui pela definição, A e B está completamente contido nessa região. Porém, nem todos os pontos que eu pegue dentro da região, o segmento AB vai estar contido. Por exemplo, se eu pegar o ponto que esteja bem por aqui e um outro ponto que esteja aqui. Né? Aqui o nosso ponto A, nosso ponto B. Você pode observar que se eu pegar e traçar o segmento AB, vocês podem observar que o segmento não está completamente contido dentro da região R. Portanto, essa região aqui é uma região não convexa. Tá? É uma região não convexa. Certo? Não convexa. Tá? Beleza? Bem tranquilo. Segunda definição, nós temos dadas no plano duas semirretas OA e OB. Tá? Um ângulo de vértice O e lados OA e OB é uma das duas regiões do plano limitada pelas semirretas OA e OB. Aqui a gente tem uma ilustração. Tá? Aqui origem O, a gente tem duas semirretas, tá? Semirreta OB. Vou até colocar aqui a seta para vocês identificarem que seria uma semirreta OB. E aqui a semirreta OA. Tá? Semirreta OA. Da mesma forma aqui nessa segunda imagem. Tá? Então, as duas regiões, né, as duas regiões do plano limitadas por essas duas semirretas, né, são denominadas ângulos, né, de vértice O. Tá? Porque eu posso considerar esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo que que tem lados a semirreta OA e lado semirreta OB. Mesma coisa aqui. Então, em algumas situações, a gente tem que determinar, a gente tem que deixar claro qual das duas regiões nós estamos considerando o ângulo. Tá? Geralmente, nas questões, vão aparecer, vai ficar claro isso. Geralmente, a gente coloca essa marcação dessa forma aqui para representar que é essa região que estamos considerando, ou colocaríamos assim para mostrar que seria essa região. Tá? Mas bem claro de ser identificado nas nossas questões. Tá? Então, sem mais, vamos passar para o próximo. São os axiomas e algumas definições. Okay? Axioma 2.1. Todo ângulo tem medida igual, tá? Ou maior que zero. Certo? Todo ângulo tem medida maior ou igual a zero. A medida do ângulo é zero se somente se ele é constituído de duas semirretas coincidentes. Né? A ideia é nós pegarmos, né, uma semirreta, aí a outra a gente vai deslocando, né? Vai deslocando no plano. Tá? Então, cada semirreta dessa daí, a gente tem a distância entre eles, que a gente vai falar no próximo axioma, né, que cada semirreta eu posso fazer uma correspondência com um número real entre 0 e 180. Já no axioma 2.2. Tá? Aí a gente entende melhor esse axioma 2.1. Definição 2.3 diz o seguinte: diremos que uma semirreta divide um semiplano
se ela estiver contida no semiplano e a sua origem for um ponto dessa reta que determina esse plano, esse semiplano. Correto? Tá, mais ou menos assim. Vou colocar só uma ilustração aqui rapidinho. A gente tem uma reta, né, que vai determinar dois planos, né? Dois planos determinados por essa reta. Então, nós vamos dizer que uma semi-reta vai dividir um semiplano. Tá? Uma semi-reta vai dividir um semiplano se, né, se ela estiver contida no semiplano. Então, vamos considerar qual seria o semiplano. Vamos considerar esse semiplano aqui da parte de cima. Né? E a origem dessa semi-reta tem que pertencer a reta que determina esse semiplano. Tá? Então, vamos considerar o ponto A aqui. E se nós tivermos aqui uma semi-reta de origem A, por exemplo. Então, essa semi-reta aqui dividiu esse semiplano, tá, em dois outros planos, vamos dizer assim, né? Mas essa semi-reta dividiu um semiplano em duas partes, beleza? Isso daqui também vai nos determinar dois ângulos, né? A gente vai observar isso ao longo aí da aula. Bom, axioma 2.2. Esse axioma diz o seguinte: é possível colocar em correspondência bionívoca os números reais entre 0 e 180 e as semi-retas de mesma origem que divide um dado semiplano, de modo que a diferença entre estes números seja a medida do ângulo formado pelas semi-retas correspondentes. Tá? Só uma observação a respeito das nomenclaturas, das notações. Ó. Alguns livros, né, alguns autores utilizam essa nomenclatura aqui para representar o ângulo AOB, né, onde o vértice seria o ponto O. Certo? Geralmente, vai encontrar também, quando nós formos nos referir à medida do ângulo, dessa forma. A medida do ângulo pode aparecer dessa forma. Como eu quero dizer quanto mede aquele ângulo, né? Pode representar com M, aí entre parênteses, a representação do ângulo, A ao B. Tá certo? A ao B. Em alguns outros livros, tu pode encontrar assim também. Ó. Esse símbolo aqui, A ao B. Tá? A ao B. Nós vamos considerar aqui para nós como essa representação aqui sendo o ângulo e também sendo a medida do ângulo, tá? Para facilitar, para a gente colocar aqui de forma mais rápida. Né? Então, isso daqui significa que a medida do ângulo A ao B, a medida do ângulo A ao C, mais a medida do ângulo C ao B. Né? Eu vou já falar desse axioma aqui. Tá? Mas voltando para o axioma 2.2, vou ler novamente. É possível colocar em correspondência bionívoca números reais entre 0 e 180 e as semi-retas de mesma origem que divide um dado semiplano, de modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo formado pelas semi-retas correspondentes. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, no GeoGebra, uma ilustração para a gente ver melhor esse axioma aqui. Aqui a gente tem uma reta, tá? Uma reta que o GeoGebra já nomeou de reta F aqui, tá? E eu tenho um ponto aqui que seria a minha origem. Né? Eu posso dizer que seria meu ponto A aqui. Tá? Esse ponto A vai determinar duas semi-retas. A semi-reta de origem A para a direita e a semi-reta de origem A para a esquerda. Beleza? Duas semi-retas. Então, as semi-retas de mesma origem, eu posso ter uma correspondência bionívoca com os números reais de 0, aqui, ó, de 0 até 180. Até 180. Tá? Nesse transferidor tem tanto partindo desse ponto até esse outro ponto, e tem o contrário, partindo desse ponto aqui, contando do 0 até o 180 para esse lado. Beleza? Então, olha, cada semi-reta de mesma origem, aqui, essa mesma origem, que eu vou chamar de ponto A, eu posso relacionar posso fazer uma correspondência única, né, de cada semi-reta dessa com um número real de 0 bem aqui,
até 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Cada semi-reta dessa aqui, eu relaciono com o número real. Não necessariamente com todos os números reais inteiros. Né? Aqui eu estou falando números reais inteiros, mas eu posso pegar qualquer número real. Tá? Qualquer número de real de 0 até 180. E o axioma também diz o seguinte, que a diferença desses números, né? Aqui, por exemplo, se eu tiver essas duas semi-retas aqui, essas duas semi-retas vai me determinar, a diferença entre elas vai me determinar o ângulo que essas duas semi-retas formam aqui. Por exemplo, essa semi-reta aqui eu relacionei com o número real 40 e essa aqui com o número real 70. Né? Então, a diferença entre esses dois números reais, né, 70 menos 40, vai me dar 30. Portanto, o ângulo que essas duas semi-retas estão formando aqui é de 30 graus se eu considerar essa parte aqui. Tá? Se eu for ver essa outra parte aqui que a gente viu lá na definição de ângulo, pode ser as duas regiões. Né? Pode ser as duas regiões. Então, eu poderia considerar também essa outra região aqui como sendo um outro ângulo. Mas aqui nós estamos nos referindo a essa região aqui. Basta calcular a diferença entre esses dois. Tá? Entre 70 e 40, que foi o exemplo que a gente tomou, a diferença entre esses dois números reais é 30. Portanto, o ângulo aqui é 30 graus. Ok? Bom, beleza. Então, axioma 2.3. Né? Vamos falar do axioma 2.3. Se uma semi-reta OC divide um ângulo AOB, então vale essa relação. Tá? Vale essa relação. Vamos considerar o seguinte. A gente tem essa semi-reta aqui e essa outra semi-reta determinando um ângulo. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui seria a origem, seria o O. Vou considerar nessa semi-reta aqui contendo o ponto A e considerar nessa semi-reta aqui contendo o ponto B. Bom, então nós temos o ângulo AOB, certo? O ângulo AOB. Quando eu pego dessa forma aqui, esse é o ângulo, tá? O ângulo AOB. Se eu tenho uma outra semi-reta de mesma origem, né? Origem O, contendo um determinado ponto C, essa semi-reta vai dividir esse ângulo inicial que nós temos de forma que eu tenho o ângulo inicial AOB como sendo a soma do ângulo AOC mais o ângulo COB. Beleza? É essa relação aqui que é válida. Quando um ângulo divide, uma semi-reta divide um determinado ângulo. Ok? Próxima definição. Definição 2.4. Dois ângulos são ditos suplementares, tá? São ditos suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180. Então, dois ângulos, né, na verdade, são suplementares se a sua soma for igual a 180 graus. Mais lá na frente vai ter um exercício que fala dos ângulos complementares, tá? Dos ângulos complementares. Vai estar a definição e vai estar um exercício para vocês fazerem. Tá? Mas lá na frente a gente vê. Tá? Então, dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180, beleza? O suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo dado obtido pelo prolongamento de seus lados. Vamos fazer aqui a ilustração dessa definição. Eu tenho aqui um ângulo, duas semi-retas com a mesma origem, eu tenho esse ângulo aqui. Vou colocar também as nomenclaturas aqui. Ponto O, ponto A, ponto B, certo? Então, o ângulo AOB, o suplemento dele vai ser o quê? O suplemento dele vai ser o ângulo adjacente. Eu sugiro até que vocês deem uma pesquisada de ângulo adjacente. Eu não mencionei aqui na aula, mas é bem simples a definição. Só procura ver a definição
para vocês compreenderem melhor, mas é bem tranquilo. É um ângulo que está do lado desse outro ângulo aqui, né? A gente pode ver vários exemplos de ângulos adjacentes, tá? Mas o ângulo suplementar, o suplemento de um ângulo, ele vai ser o ângulo adjacente, tá? Ao ângulo, a um determinado ângulo, né? Obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Ó, aqui eu tenho o lado formado pela semirreta OA e tenho o lado formado pela semirreta OB. Se eu prolongar um desses lados, tá? Pegar a semirreta oposta, vamos dizer assim, aqui, ó, por exemplo, do prolongamento da semirreta OA, prolongar esse lado, que na verdade é tomar a semirreta oposta, tá? A semirreta oposta. Então, esse ângulo aqui, vou marcar aqui também um ponto, ponto C. Ponto C. Tá? O nosso ângulo AOB é esse. O suplemento dele é o ângulo adjacente, ou seja, o ângulo do lado obtido pelo prolongamento de um de seus lados aqui, ó. Aí eu prolonguei, aí eu tenho esse outro ângulo aqui formado agora. Tá? Tenho esse outro ângulo aqui formado. Tá certo? Esse carinha aqui, o ângulo BOC, é o suplemento do ângulo AOB. Tá? Você pode observar que a soma desses dois ângulos, do ângulo AOB, somado com o ângulo BOC, é igual a 180 graus. Tá? Essa é a definição de ângulos suplementares. Tá? A soma deles é igual a 180 graus. Beleza? Definição 2.5. Dois ângulos, AOB e COD, de mesmo vértice O, tá? São opostos pelo vértice. Tá? São opostos pelo vértice. A gente pode fazer abreviadamente OPV. Então, quando a gente nos referimos que dois ângulos são OPV, porque eles são opostos pelo vértice. Ok? Se seus lados forem semirretas opostas. Tá? Seus lados forem semirretas opostas. Vou fazer a ilustração dessa definição aproveitando para fazer a demonstração da proposição 2.1, que diz que dois ângulos OPV são iguais. Tá? Dois ângulos OPV têm a mesma medida. Tá certo? Tem a mesma medida. Então, eu vou pegar aqui, ó, aproveitar para ilustrar a definição de ângulos opostos pelo vértice. Eu pego duas semirretas aqui, de mesma origem, original aqui, aí eu vou tomar aqui como sendo o A, aqui o B. Essas duas semirretas, partindo do O, aqui eu tenho a semirreta OA, tenho a semirreta OB, ok? Essas duas semirretas, né, se eu fizer o prolongamento e tiver retas opostas aqui, ó, retas opostas, semirretas opostas, na verdade, vou colocar aqui a setinha para cá, né, são duas retas, onde eu tenho o ponto O, que é a interseção dessas duas retas, onde ela vai determinar quatro semirretas, ok? Quatro semirretas. Aí, quem diz aqui que dois ângulos são opostos pelo vértice se seus lados forem semirretas opostas. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice em relação a esse ângulo aqui. Por quê? Porque seus lados são semirretas opostas. O lado do ângulo AOB é formado por essa semirreta e essa outra semirreta aqui, ó. Essa outra semirreta aqui. Pode observar que esse outro ângulo aqui, os lados desse ângulo são semirretas opostas a esses lados aqui, que nós acabamos de ver. Ó, são semirretas opostas. Vou até marcar aqui ponto C e um ponto D para a gente poder nos referir a essas semirretas. Ok? Nós nos referimos a essas semirretas. Beleza? Então vamos à proposição. A proposição diz que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida. Beleza? Então vamos fazer essa demonstração. A gente quer demonstrar que os ângulos, no nosso caso aqui,
OB é igual, colocaria congruente, né, se estivesse me referindo ao ângulo, mas aqui, como a gente está me referindo com essa denotação com uma medida, então eu vou deixar igual. Okay? Então, o ângulo AOB é igual ao ângulo C, só ajeitar aqui, ao ângulo COD. Eu quero demonstrar isso aqui, tá? É isso que eu quero demonstrar, beleza? Vamos utilizar a definição de ângulos de ângulos suplementares que a gente viu aqui na definição 2.4 para fazer essa demonstração. Nós sabemos o seguinte, vou colocar aqui, sabemos que os ângulos AOB e BOC são suplementares, tá? São suplementares, são suplementares. Vou colocar aqui. São suplementares, ok? Se eles são suplementares, a soma deles é igual a 180. Então, mas eu vou só mostrar aqui para vocês porque eles são suplementares. Foi da definição que nós vimos de ângulos suplementares. Eu tenho um ângulo, o prolongamento de um de seus lados, no caso eu prolongo esse lado OA aqui, prolongo. Esse ângulo aqui, vou pegar de outra cor. Esse ângulo aqui é o ângulo BOC. Esse ângulo aqui é BOC. Pode observar que esses dois ângulos são suplementares. Tá? É isso que eu estou falando aqui, que a gente acabou de ver pela definição de ângulos suplementares que vimos anteriormente. Então, por esse fato, nós podemos concluir que... só mudar. Podemos concluir que AOB mais BOC é igual a 180 graus, correto? Já que eles são suplementares, tá certo? Nós sabemos também que os ângulos COD e o ângulo COB também são complementares. São suplementares. Só observar aqui, ó, o ângulo COD e o ângulo COB. Eles são suplementares. Portanto, COD mais COB, somando isso daqui, a gente tem 180 graus, já que eles são suplementares. Tá certo? Então, observa esse cara aqui e esse cara aqui. AOB mais BOC é igual a 180. Tá? Escrever esse carinha aqui, vou observar esse carinha aqui, é o mesmo desse. Só porque eu comecei com um B, depois fui para o C. Aqui eu comecei no C e fui para o B. Só que é o mesmo ângulo. É esse ângulo que está diverge aqui, ó. Esse ângulo que está diverge. Então, se essas duas somas é igual a 180 e esses dois ângulos são iguais, nós podemos concluir que o ângulo AOB é igual ao ângulo COD. Beleza? Que é o que a gente queria demonstrar. Ok? E aqui finaliza. Bem simples nessa demonstração. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Tem a mesma medida. Pode observar que duas retas, elas se cruzam em determinado ponto, formam quatro semi-retas, tá? Quatro semi-retas, onde são duas retas opostas, duas semi-retas opostas, a gente tem aqui 2 a 2, né, semi-retas opostas, porque tem a mesma origem, e vai nos formar quatro ângulos, certo? Onde eles são opostos pelo vértice 2 a 2, correto? São ângulos opostos pelo vértice 2 a 2. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse aqui. Então, eles têm a mesma medida. E esse outro cara aqui é oposto pelo vértice em relação a esse carinha aqui.
tá? E eles têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Beleza? Vamos passar mais adiante. Aqui, esse caso aqui, ó, diremos que o ângulo AOB ele é agudo, tá? Quando a sua medida está compreendida entre 0 e 90, tá? Entre 0 e 90 graus. Então, um ângulo vai ser agudo quando ele está compreendido entre 0 e 90. Ele vai ser reto quando ele for igual a 90 graus. E vai ser obtuso quando estiver entre 90 e 180 graus. Tá? Aqui faltou colocar o B. Tá? Ficou errado aqui. O B aqui não tem. Só corrigir. Observe a figura. A gente tem a figura aqui, ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. Beleza? Tranquilo. Aqui uma observação. É claro que o suplemento de um ângulo reto também é um ângulo reto. Né? Você tem um ângulo reto porque a medida dele é 90 graus. Portanto, o suplemento dele vai ser também um ângulo de 90 graus. Tá? Porque a soma tem que dar 180. Certo? Então, vai ser um outro ângulo reto. Quando duas retas intersectam-se, se um dos quatro ângulos formados por elas for reto, então todos os outros também vão ser. Tá? Nesse caso, nós vamos dizer que as retas são perpendiculares. Tá? As retas são perpendiculares, formam ângulos de 90 graus. Formam quatro ângulos de 90 graus. Okay? Aqui nós temos o teorema. A gente vai fazer a demonstração só através de argumentos, a gente consegue ver. E diz o seguinte, primeiro teorema desse capítulo, certo? Por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a esta reta. Tá? Então, aquela história, né? Passa uma única. Então, eu tenho que falar que existe essa reta e que ela é única. Tá? Essa reta perpendicular. A demonstração da existência, se dá através do axioma 2.2, que a gente viu lá em cima, que é referente, né, à correspondência bionívoca das semirretas, né, com os números reais de 0 a 180. É bem simples, é só o argumento de acordo com esse axioma. Diz o seguinte, dada uma reta M e um ponto sobre essa reta, as duas semirretas determinadas por A formam um ângulo raso. Tá? O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Ok? Um ângulo de 180 graus. Considere um dos semiplanos determinado pela reta M. De acordo com o axioma 2.2, entre todas as semirretas com origem A que divide o semiplano fixado, existe uma cuja coordenada será o número 90. Né? Pelo axioma 2.2, qualquer semirreta lá eu posso corresponder com um número real. Certo? Eu posso fazer a correspondência com um número real. Então, vai existir uma semirreta lá de origem A que vai fazer correspondência com o número 90 graus. Portanto, essa reta forma, com as duas semirretas determinadas pelo ponto A sobre a reta M, ângulo de 90 graus. Portanto, ela é perpendicular à reta M. Tá certo? Então, a existência nos dá simplesmente pelo axioma 2.2. Tranquilo? A unicidade, aquela mesma história. Se eu quero demonstrar a unicidade, vamos supor que não existe uma apenas, que existe mais de uma reta que é perpendicular a determinada reta, passando por um ponto dado. Então, nós faremos o seguinte. Tá? Imagine aqui, eu vou colocar aqui, eu tenho uma reta M. Tá? Eu tenho uma reta M. Se é uma reta, eu vou colocar a seta para os dois lados, né? Senão seria só uma semirreta. Tenho uma reta M e um determinado ponto pertencente a essa reta, o ponto A. Tá? Aí, como eu falei ainda há pouco, em uma determinada reta M, um ponto A determina duas semirretas. Tá? Duas semirretas, essa aqui da direita e essa aqui da esquerda, onde essas duas semirretas formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, ok? 180 graus, aqui eu tenho 180 graus, que é do zero, lá daquela correspondência que a gente falou, né? Que vai corresponder ao número real 0 até o número real 180, tá? O número real 180. Então, esse daqui é um ângulo raso, né? O ângulo raso é 180 graus, ok?
Então é o seguinte, nós vamos supor que existem duas retas que passam pelo ponto A. Aqui eu vou desenhar só a semi-reta, tá? Eu vou desconsiderar o restante da reta que está para o outro semiplano na parte de baixo. Vamos supor que eu tenho duas retas. Aqui no caso aqui, só a semi-reta que eu estou considerando. Que eu tenho duas retas, N e N', tá? Passando pelo ponto A. Se fosse fazer prolongamento, eu teria a reta toda. Então, vou pegar só a semi-reta. Passando pelo ponto A, e que elas são perpendiculares a M, tá? São perpendiculares a M. Então, nós vamos fixar o semiplano, que seria essa parte de cima, que eu já estou considerando, determinados por M, né? Semiplano determinado por M. Vamos fixar esse plano superior aqui, esse semiplano de cima aqui. As interseções das retas N e M com estes semiplanos são semi-retas, né? São retas que eu desenhei, que formam um ângulo um determinado ângulo. Eu não sei que ângulo é esse. Eu vou chamar de ângulo alfa. Tá? De ângulo alfa. Então, essas duas semi-retas aqui vão formar um ângulo alfa. Certo? Vão formar um ângulo alfa. Tá? Como na figura aqui que eu estou desenhando. Tá? E também vão formar outros dois ângulos. Tá? Outros dois ângulos, beta e gama, com as semi-retas determinadas pelo ponto A na reta M, que são esses dois outros ângulos aqui. Vou colocar aqui esse ângulo aqui, chamar de beta. Vou pegar outra cor aqui. E esse outro ângulo aqui, que é chamar de gama. Certo? Vamos observar o seguinte. Como as retas N e N' são perpendiculares à reta M, então o ângulo formado com a reta M, dessas duas retas, que no caso seria o beta e o gama, eles têm que ser iguais a 90 graus, já que são perpendiculares, correto? Mas, por outro lado, nós devemos ter que a soma de todos esses três ângulos aqui, alfa mais beta mais gama, tem que ser igual a 180 graus, porque nós vimos que isso aqui é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus, tá certo? Então, a soma desses três ângulos tem que ser 180. Como beta e gama são 90 graus cada um, só aqui eu já tenho 180. Então, esse alfa aqui tem que ser igual a zero. Tá certo? Tem que ser igual a zero. Ou seja, se o ângulo é igual a zero, é porque as duas retas são coincidentes. A gente já viu lá em cima. Tá? A medida vai ser igual a zero se somente se elas forem coincidentes. Portanto, as retas N e N' coincidem. Portanto, elas são únicas. Então, eu não posso considerar que tenho duas retas perpendiculares. Então, a reta ela é única. Então, está provada a unicidade. Tá certo? Continuando. Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês resolverem. Tá? Eu vou deixar para vocês resolverem o exercício na nossa aula síncrona. A gente resolve esses exercícios e vê se vocês tiverem dificuldade ou não em resolver essas questões. Eu vou passar aqui, aí tu dá um pause aí para tentar resolver, ok? E na nossa aula síncrona nós vamos fazer a resolução, ok? Aqui a gente tem essas três questõezinhas aqui. Dá um pause aí, tenta resolver as três, ok? E tenho, por último, essa questão 4, tá? Dá um pause e tenta resolver também. Tá? Só essas 4 questões para a gente resolver na próxima aula, na aula síncrona que nós vamos ter na semana seguinte. Tá? Eu peço para vocês só verem a definição de bissetriz. Tá? Mas bissetriz é bem simples. A gente tem um ângulo, tá? Uma semi-reta de mesma origem desse ângulo vai ser a bissetriz desse ângulo se dividir o nosso ângulo em dois outros ângulos iguais. Tá? Dois outros ângulos iguais. Isso é bissetriz, bem tranquilo. Tá? Então, a questão é, mostre que as bissetrizes de um ângulo e de seus suplementos são perpendiculares. Tá? Então, tentem fazer e na aula síncrona nós resolvemos essas questões. Bom, continuando. Vamos fazer agora a definição de polígonos. Né? Definição 2.6 diz o seguinte: sejam
n, um número natural maior ou igual que 3, e A1, A2, assim por diante, até o AN, pontos distintos do plano, dizemos que A1, A2 até AN é um polígono convexo se para I maior ou igual que 1 e menor ou igual que N, a reta AI mais 1, ou seja, dois pontos consecutivos, tá? Dois pontos consecutivos que determinam uma reta, não contém outro ponto AJ desses que nós estamos considerando, tá? Mas deixa todos eles em um mesmo semiplano dentre os que ela determina. É bem simples, só para observar aqui. Se eu pegar aqui, eu tenho um exemplo, né, onde o N vai até 5. Eu tenho A1, A2, A3, A4, até o A5. Nosso N, nesse exemplo aqui, é 5. Se eu pegar dois pontos consecutivos, por exemplo, o A1 e o AN, o A1 e o AN aqui, tá? É porque eu peguei só uma parte, mas considerando a reta que contém esses dois pontos, A1 e A2, na verdade, né? A1 e A2, que são dois pontos consecutivos. Você pode observar que essa reta aqui não contém nenhum dos outros pontos, tá? Nenhum dos outros pontos. Só contém apenas esses dois pontos, tá? Então, vai ser um polígono convexo quando isso acontecer. Aí você consegue observar que todos os outros pontos, né, diferentes do A1 e do A2, eles estão no mesmo semiplano determinado por essa reta. Assim como se eu estivesse pegando qualquer outros pontos consecutivos. Por exemplo, o A2 e o A3. Seria determinada essa reta aqui que passa por esses dois pontos. Ia determinar dois semiplanos. Né? Então, observa que só esses dois pontos, os pontos que nós consideramos, pertencem a essa reta que passa pelo ponto A2 e A3. E todos os outros demais pontos que estamos considerando estão no mesmo semiplano. Ok? Então, essa é a definição de polígono convexo. Tá certo? Aqui é o nosso exemplo de polígono convexo, onde nós temos 5 vértices, né, consequentemente 5 lados. Ok? Uma diagonal de um polígono é qualquer um dos segmentos A e J que não sejam um lado do mesmo. Por exemplo, o polígono A1, A2, A3, A4, A5, dessa figura que a gente acabou de ver aqui, possui exatamente 5 diagonais. Quais são essas diagonais? Vão ser as diagonais A1, A3, ó, A1, A3, isso aqui é uma diagonal. Outra diagonal A1, A4, certo? Agora, uma outra diagonal agora partindo do A2. A2, A4, A2, A5. Agora, partindo do A3. A3, A5. Ok? Pode contar quantas retas, quantos segmentos nós formamos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmentos. Tá? Então, nesse polígono aqui que nós consideramos, nesse exemplo, nós podemos observar que nós temos exatamente 5 diagonais. Tá? 5 diagonais. Agora, como eu consigo determinar o número de diagonais de um polígono? Que é exatamente a proposição 2.2. Tá? Todo polígono de n lados possui exatamente n vezes n menos 3 sobre 2 diagonais. Tá? Uma proposição. A demonstração é bem simples, eu só vou comentar com vocês para vocês entenderem aqui. Vou pegar aqui uma ilustração aqui rapidinho. Aqui, ó. Se eu tenho um polígono de n lados. Tá? Aí se eu fosse continuando aqui, né, eu teria n lados. Tá certo? Aqui seria o A1, A2, A3, assim por diante, até o AN. Claro? Até o AN. No exemplo anterior, tu pode observar que a partir de cada vértice, se tu for observar que a partir de cada vértice, vamos considerar esse vértice aqui, o A1, a partir de cada vértice, quantas diagonais eu posso traçar? Quantas diagonais eu posso traçar?
Olha aí. Quantos pontos eu tenho aqui formando meu polígono? Eu tenho N pontos, certo? N pontos. Então, a partir de um vértice, tu pode formar outros, outros segmentos. A partir de um vértice, tu pode formar vários segmentos. Quantos segmentos eu posso formar? Ó, eu posso formar o segmento A1 até o A2, o outro segmento do A1 até o A3, do A1 ao A4, do A1 ao A5 e assim por diante até do A1 até o AN. Tá? Dentre todos esses segmentos que eu formei aqui, né, dos N segmentos que eu formei aqui, você pode observar que dois deles são lados. São esses caras aqui, ó, são lados. Então, nem todos eles são diagonais. Tá? Então, eu tenho N pontos, onde eu já estou descontando um, ó, que, na verdade, a partir de cada vértice desse daqui do polígono, eu consigo traçar N menos uma segmentos, N-1 segmentos, tá? Porque eu estou desconsiderando esse carinha que eu já tenho aqui. Então, eu tenho N-1 segmentos. Só que desses segmentos, dois são lados, tá? Dois são lados, dois não são diagonais. Então, N-3, N-3 segmentos são diagonais. N-3 segmentos são diagonais, tá certo? Então, a partir de cada vértice, partem N-3 diagonais. N-3 diagonais. A partir de cada um, certo? A partir de cada um. Quantos pontos eu tenho? Eu tenho N pontos. Então, a partir de cada ponto, parte N-3. Então, aqui é o produto de N vezes N-3 diagonais que partem de cada um desses N pontos, certo? Mas tu pode observar que quando tu conta aqui o A1, tu conta a partir do A1, tu faz essas diagonais aqui, vai ter um momento que tu vai contar, quando tu passar, por exemplo, para o A2, tu vai contar novamente um determinado segmento. Por exemplo, aqui no A3, A3 é mais fácil de tu observar. No A3, quando tu for traçar a partir do A3 lá para o A1, essa diagonal tu já contou quando tu partiu do A1, certo? Tu já partiu do A1, tu fez do A1 até o A3. Então, para cada vértice, tu vai contar a diagonal duas vezes. Quando tu fizer o ciclo, né, completando todo mundo aqui, tu vai ver que tu contou duas vezes. Por isso que no final a gente tem que dividir por 2, já que tu contou cada diagonal duplicada. Então tu divide por 2. Então essa formulazinha aqui é a fórmula que nos dá o número de diagonais que um polígono de n lados possui, tá certo? A demonstração mais fiel dessa fórmula tu pode fazer por indução, né? É um método de demonstração que tu vai ver mais lá para frente no curso de matemática, não no nosso curso aqui, mas tu vai ver essa técnica de demonstração que é por indução. Lá, provavelmente, quando tu for trabalhar, tu vai conseguir fazer a demonstração dessa fórmula por indução, tá certo? Mas aqui eu só comentei para vocês saberem como é a ideia, né, dessa fórmula, de como surgiu, tá certo? Então, os polígonos convexos, eles recebem alguns nomes especiais, tá? Que são designados de acordo com o número de lados que a gente possui. Até 10 lados a gente tem uma nomeação especial para esses polígonos, tá? O menor polígono, né, obviamente, é o polígono de 3 lados, que vai ser o triângulo, 4 lados é um quadrilátero, 5 lados é um pentágono, 6 lados é um hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados nonágono e o decágono, tá? Beleza? Só alguns nomes especiais aí, tá? Bom, aí foi a definição, né, de polígonos, bem simples. Sabe a definição de polígono convexo, tem a fórmula para calcular o número de diagonais, tá certo? Fórmula para calcular o número de diagonais. Bem tranquilo, a gente vai ver só isso, né, na parte de polígonos. E aqui mais um exercício para vocês fazerem para a gente corrigir na aula síncrona, tá certo? Mesma coisa aqui, dá um pause para tentar resolve. Se tiver dúvida, a gente tira na aula síncrona. Aqui duas questões, tá ok? Então, a gente encerra por aqui, tá? E até a próxima aula. E bons estudos.